Olá, como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos direto ao assunto. Eu acredito que a maioria de vocês, ou muitos de vocês, já devem ter ouvido falar das pedras em balanço, que são pedras suficientemente grandes demais para que um ser humano possa as erguer, mas que inexplicavelmente estão equilibradas em cima de outras rochas, como essa aqui que você vê aqui na tela, especificamente no caso em Zimbábue. Nós já vamos falar também a respeito da teoria de como é que essas pedras foram parar lá. Primeiramente, nós vamos mostrar alguns exemplos aqui para quem nunca ouviu falar dessas pedras. Essa aqui, então, como eu disse, está no Zimbábue. Eles até dão uma pequena descrição aqui dizendo o seguinte: para qualquer viajante que tenha estado no Zimbábue, retornar sem algumas esculturas em pedra, esculturas em madeira ou rochas equilibradas não pode ser considerado uma experiência real do Zimbábue. Por quê? Porque localizado a apenas 13 quilômetros a sudeste de Harare, fora da estrada de Chiremba, encontra-se o Chiremba Balancing Rocks. As rochas de equilíbrio, ou equilibradas, são bastante surpreendentes de se ver. Elas são belas obras de artes naturais, pois as pedras gigantes estão empilhadas umas sobre as outras. E aí se pergunta, como essas pedras foram parar lá? Atualmente, com guindaste, talvez seria possível, mas mesmo assim equilibrá-las não seria uma tarefa tão fácil. Só que o problema é que essas rochas estão aí há muito tempo, há centenas de anos, muito antes da invenção de qualquer tipo de guindaste. E não são só elas. Veja aqui no Colorado, a pedra em balanço do Colorado. É só mais um exemplo aqui para vocês verem, Vamos mostrar mais alguns. Então, esse aqui é no Colorado, um asfalto passa bem ao lado dela. Essa aqui, Nova Escócia. Todas elas são pedras em balanço. Nova Escócia, no caso. Veja só como essa pedra aqui. Só diminuir um pouco aqui na tela para vocês verem melhor. Como essa pedra foi parar ali, pessoal. Porque uma pedra como essa, talvez alguém diga, não, mas isso aqui é um desgaste com o tempo, a erosão da areia foi batendo embaixo e a parte de cima era um pouco mais consistente e ela acabou permanecendo equilibrada, enquanto que isso aconteceu no mundo inteiro e outras não se equilibraram. Mas como você explicaria essa pedra aqui em específico? Você percebe que parte dela está em cima da rocha e a outra parte está em balanço. E essa outra aqui, em Bremen Moor. Como é que essa pedra foi parar ali, equilibrada dessa maneira? Num local desses. Nós já vamos explicar, nós já vamos trazer as teorias. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a teoria, mas nós vamos trazer uma finlandesa especificamente. Ou essa outra rocha, essa aqui é menos curiosa, eu diria. A rocha do cogumelo de Kansas. Porque essa aqui me parece muito mais provável de que esteja ali por erosão. A pedra abaixo dela me parece menos consistente, e aí a explicação seria essa. Aqui novamente a pedra em balanço do Zimbábue. Veja que ela é bem famosa. Aqui nós temos outras, vou tentar aproximar um pouco aqui para ficar um pouco mais visível. Nós temos outras menores, Tem várias imagens de todos os tipos aqui. Esse aqui não se explica também como é que essa pedra foi parar lá em cima. Foi por erosão. Foi por erosão. Então por que é que as rochas aqui embaixo elas não estão desgastadas de forma arredondada como a rocha de cima? Então a rocha de baixo ela teria de ser muito mais desgastada, sem essas saliências em ângulo. Elas deveriam ser arredondadas se realmente o vento tivesse jogado areia aí por séculos e séculos batendo nessas rochas. Então, de alguma maneira, essa pedra foi parar lá em cima. Alguém a colocou lá. Essas outras aqui, menos explicação ainda. Como é que essas duas rochas foram parar? E o mais curioso, elas são equilibradas, elas têm um equilíbrio. Ou então essa aqui, como é que essa rocha foi parar aí em cima? Haveria talvez a explicação de que ela já estava no topo de alguma dessas e caiu. Essa aqui não é tão curiosa, mas mesmo assim também. Aliás, a coragem do cidadão aqui, Essa outra aqui,
A rocha, essa é famosa, né? A rocha dourada da Birmânia. Ela está bem equilibrada aqui. As pessoas até balançam ela chega a balançar um pouco. Ela balança às vezes com o vento, mas não cai. Quem é que colocou essa rocha em equilíbrio ali no local? Inclusive essa rocha aqui vale até a pena a gente ler aqui um pouquinho da descrição, porque ela é considerada de uma certa maneira algo sagrado, né? Vamos ver o que diz aqui. A rocha dourada, situada no topo de um penhasco perto de Yangon, é um dos locais mais sagrados da Birmânia. Segundo a lenda, a própria Golden Rock está precariamente empoleirada em um fio de cabelo do Buda. A rocha parece desafiar a gravidade, pois perpetuamente parece estar à beira de rolar colina abaixo. No topo da rocha foi construído um pequeno pagode. Pagode seria isso aqui, né, pessoal? Foi construído um pequeno pagode e coberto com folhas de ouro coladas pelos devotos. Acredite-se que um vislumbre da Golden Rock desafiando a gravidade é uma inspiração suficiente para qualquer pessoa se voltar para o budismo. Então eles usam, né, a questão do budismo, mas, né, a explicação é bem outra, tá, pessoal? Mais fantástica ainda do que a própria história do fio de cabelo do Buda, né? Enfim, aqui vamos rapidamente só ver algumas outras imagens dessas aqui, né? Veja aqui que o mundo inteiro, né, possui essas pedras em equilíbrio. Aqui em Santa Catarina mesmo existem algumas, né? Então, veja aqui. Veja que isso aqui não faz sentido nenhum. Por que um ser humano se daria ao trabalho de equilibrar uma rocha desse tamanho? É claro que não haveria, não se faria isso, né? Veja só isso aqui. Alguém gostava muito de brincar antigamente, né? Brincar com coisas altamente pesadas. Mas quem fez isso? Vamos a essa matéria aqui, que dá uma explicação, né? Cada um acredite no que quiser. Nós não estamos aqui para dizer o que é verdade e o que não é nessas situações, apenas trazer para a reflexão de vocês. Até porque não necessariamente aquilo que eu trago aqui seja a minha opinião. Eu trago porque eu acho algo bastante curioso e que deve servir para levar a reflexão, né, de cada um. Então vamos lá. O Kumakiv Balancing Rock e sua explicação improvável no folclore finlandês. Duas pedras, uma das quais está precariamente equilibrada em cima da outra, diz que haveria um gigante antigo por trás dessas estranhas características rochosas. Essa aqui nós vimos anteriormente. Então a resposta seria essa, mas bem mais elaborada. Vamos ver aqui. Então esse recurso é composto por duas pedras, uma das quais está precariamente equilibrada em cima da outra. Quem é que colocou essa rocha aqui? E ao redor do mundo inteiro, quem fez isso? Será que é algo natural? Vamos lá. O nome dessa rocha de equilíbrio finlandesa, Kumakiv, traduz-se como rocha estranha. Esta formação geológica em comum é composta por duas rochas. A rocha inferior tem a forma de um monte curvo, tem a superfície lisa e convexa e está alojada na terra. A outra, de 7 metros de comprimento, repousa sobre esse leito rochoso. Qualquer um que visse a rocha de balanço de Kumakiv pela primeira vez provavelmente esperaria que a rocha superior caísse a qualquer momento. Apesar disso, a rocha está firmemente ancorada ao leito rochoso inferior, né? E ainda não foi empurrada, nem mesmo ligeiramente movida por um ser humano. Porque, obviamente, é muito pesada, né? E aí eles vêm com as explicações sobrenaturais e científicas. A mitologia finlandesa está repleta de criaturas sobrenaturais, como trolls e gigantes. Todos esses mitos, essas histórias da carrochinha, histórias de contos de fadas, histórias para crianças dormir, as histórias não só da Finlândia, mas de toda a região norte da Europa, região nórdica também, né, germânica, etc., ela tem muitos desses mitos, né? Porque era uma região que tinha uma historiografia mais aprimorada do que o restante, não que os outros locais da Europa não possuam, isso está na Europa inteira e no mundo inteiro, para falar a verdade, esse tipo de mito, né? Mas essas histórias que vinham sendo contadas de boca em boca, inclusive muitas delas registradas pelos irmãos Grimm, né? Falam de um mítico passado que já não existe mais, de algo que teria acabado abruptamente, e alguns especulam que teria acabado com o grande dilúvio universal, varrendo todas essas criaturas mitológicas da face da Terra.
Então, esses trolls gigantes e outras criaturas, né, que dizem que tinham então uma força física muito superior à de um mero mortal. Além disso, algumas dessas criaturas teriam sido associadas a terrenos rochosos, os Hissi ou Hidet, no plural, que seria um tipo de gigante na mitologia finlandesa que se diz viver em paisagens rochosas. De acordo com o folclore finlandês, essas criaturas têm o hábito de jogar pedregulhos, construir montes de pedras e esculpir buracos estranhos em afloramentos rochosos, que se acredita terem sido usados por esses gigantes para bater leite, fazer a nata e tal. Então, assim, de acordo com o folclore local, o Kumakiv Balancing Rock foi trazido rolando, ou rolado, ou jogado lá por um gigante ou troll. Então, eles dizem que é uma criatura gigantesca, então, com força suficiente para erguer isso aí, estaria lá brincando de equilibrar essas pedras. Os geólogos, por outro lado, propuseram uma explicação científica, uma explicação diferente para a formação de rocha de balanço de Kumakiv. Acredita-se que as geleiras trouxeram a rocha maciça para lá durante o último período glacial, quando as geleiras recuaram da área ao norte, aproximadamente 12 mil anos atrás. Essa rocha foi deixada para trás e ficou conhecida como a rocha de balanço de Kumakiv. É uma explicação até que razoável, vamos raciocinar a respeito dela, só que eu não concordo com ela. Mas ela tem um fundo de possibilidade. Por quê? Porque na antiguidade diz-se que houve então esse congelamento, de fato houve uma era glacial, isso é incontestável, tanto é que nós temos o permafrost até hoje na Rússia, com mamutes lanosos e várias outras espécies lanosas que são descobertas a cada dia, né, várias. Dizem que existem milhões ainda soterradas lá em quilômetros e quilômetros de gelo, né, do permafrost. Enfim, não interessa se são milhões ou milhares, mas estão lá. E aí disse, né, então, que nessa época houve o dilúvio universal e que o dilúvio... Isso é uma das teorias, né, que explica a era do gelo, porque a teoria cientificamente aceita não vai por esse caminho. Mas uma das teorias é que, então, abre-se as chamadas portas do abismo, que jogam água para cima, mais ou menos ao estilo daquele filme Noé, que teria tentado reproduzir isso. E aí, então, rochas, areia, barro, enfim, tudo é jogado para cima. E aí, então, depois há um congelamento abrupto e pedras assim, então, foram levadas de um lado para o outro, quase como que numa explosão vulcânica, sabe? Só que quando a pedra cai, a água embaixo já estaria congelada, depois a água vai descongelando aos poucos e a pedra cai em equilíbrio, por acaso, em cima de outra. Algo bem fantástico também, tão fantástico quanto a explicação dos gigantes. Mas se fosse só uma pedra, tudo bem. Agora, 3 pedras como essa aqui, ou equilíbrios tão perfeitos quanto esse, ou esse aqui, ou esse outro, não se explica por essa teoria, né, do congelamento da era glacial. Eu acho que seria coincidência demais que tantas formações rochosas como essa aqui estivessem acontecendo no mundo inteiro. Se fosse uma ou outra, eu acho que essa explicação dita científica teria mais lógica. Mas, né, nós tentamos aqui ser imparciais, nós trazemos aqui a informação e cada um que tire suas próprias conclusões, né, trazendo um lado e trazendo o outro da versão. Então, outros pedregulhos precários, eles mostram aqui, por exemplo, essa rocha redonda, equilibrada em uma superfície inclinada também de rochas, né? Então, não é o único exemplo mundial, são vários, né? Se você for pesquisar, eu mostrei aqui uma pequena fração. Existem muitas dessas aqui no mundo inteiro. Eu espero ter despertado sua curiosidade a respeito do assunto. Se você for investigar esse assunto em específico, vai encontrar coisas ainda mais fantásticas por trás dele. Isso aqui é só uma pequena ponta de um iceberg de algo muito fantástico, de coisas muito curiosas para você estudar. E nós lá na comunidade fechada fizemos um grande apanhado dessas coisas, né? Então, mas aqui eu não poderia deixar de trazer para vocês também, mesmo que de uma forma um pouquinho mais precária do que a gente traz lá, né? Onde a gente tenta trazer as coisas de uma maneira bem mais profunda, bem mais vamos dizer assim, explicada em detalhes e tal, mas eu acho que serve pelo menos para vocês conhecerem a respeito da existência e aqueles que forem curiosos buscarem estudar por conta própria. Aliás,
Eu até estou cogitando de abrir mais algumas vagas na comunidade fechada. Eu peço a opinião de vocês, se alguém aí teria interesse, e aí eventualmente eu vou abrir mais adiante. Não sei quando, já faz quase acho que um ano aí que eu não abro mais vagas, né? Mas talvez a gente acabe abrindo mais algumas. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.